Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Gostaram da máscara? É para conscientizar vocês, olha só. Estão abrindo os comércios e se você puder ficar em casa, fique em casa. Não vai no shopping, velho. Não precisa disso agora. É inacreditável, mano. Uma pilha de mortos e a porra dos comércios abrindo. A burguesia fede, maluco. Eu tô cansado dessa porra. Mas enfim... Vamos pro que importa, né? No vídeo de hoje eu quero fazer uma crítica ao identitarismo. Para isso eu vou falar sobre os Panteras Negras e vou falar sobre racismo, fazendo um pequeno levantamento histórico. O racismo é uma forma social. O que é uma forma social? Eu, que sou um hominho, quando chego em algum lugar, ou chegava pelo menos em algum lugar, e via outro hominho, eu estendia a minha mão direita e apertava a mão dele. Isso é uma forma social. Eu não nasci sabendo disso, eu tive que aprender. Então as formas sociais não dependem dos indivíduos. O que quer dizer que quando nascemos já existe uma estruturação da sociedade que não depende de nós. Então quando eu era pequeno, eu era só um Gasperzinho, eu fui em alguma festa de família. Chegou minha tia, eu dei um beijinho no rosto. Chegou minha prima, um beijinho no rosto. Chegou meu tio, eu fui dar um beijinho no rosto dele e aí falaram, mano, não pode fazer isso, você é hominho, ele é hominho, é um aperto de mão. Aí eu falei, entendi. Chegou meu primo, eu estendi a mão esquerda pra cumprimentar ele. Aí falaram, caralho moleque, você é idiota, é a mão direita que se cumprimenta o outro hominho. Essas formas sociais, mesmo que não percebidas de imediato, elas entram no nosso inconsciente e existem para que a sociedade funcione. Existem algumas formas sociais que estão no núcleo, na estrutura da sociedade, e sem elas a sociedade não funciona, ela não consegue se organizar. É como uma casa, você pode derrubar uma parede, mas se você derrubar o pilar, ela vai cair. E um desses pilares é a forma social chamada racismo. Significa que, estatisticamente falando, crimes são mais causados pela população negra. Então, vai ser sempre natural, normal e instintivo do ser humano ter um pouco do que a gente chama de racismo. Eu fui analisar o discurso dessa mulher e eu achei curioso, porque aqui a gente não tem o racismo na sua forma fascista mesmo. Não é da hegemonia branca e a eliminação do preto. Na verdade, esse é só um discurso liberal clássico. É a meritocracia, é a liberdade de escolhas. E por algum motivo, os negros escolhem cometer mais crimes. E eu, como um cidadão de bem, tenho todos os motivos naturais para desconfiar dessa gentinha sem caráter. E esse raciocínio racista veio de algum lugar e é isso que eu quero explorar nessa porra. O racismo é uma ficção, ela é uma ideia criada pelo homem branco que acredita que a humanidade é dividida por raças. Brancos, pretos, amarelos, vermelhos e assim por diante. Essa ficção foi desenvolvida pelo homem branco europeu para organizar a sociedade e validar a exploração. Então eu vou precisar voltar um pouco na história e espero que vocês fiquem comigo. Como bem sabemos, os portugueses descobriram o Brasil nas expansões marítimas em 1500. Esse é o período que é o embrião do capitalismo. E o que eles queriam aqui? Eles eram machos escrotos, malvadões que queriam destruir a mamãe natureza e escravizar os índios numa perversão sádica? Não, o objetivo dos portugueses era pegar a matéria-prima, levar para Portugal e trocar por dinheiro, enriquecendo a família real. As barbaridades são só uma consequência desse objetivo principal. Depois que eles tentaram escravizar os nativos brasileiros, o que não deu certo porque o índio se rebelou, eles começaram a trazer em massa o povo africano para cá. E um dos reflexos disso hoje é que 53% da população brasileira é preta. Então é nesse momento de colonização que a forma social começa a ser desenvolvida para que o sistema funcione. Então, as mulheres e homens africanos passam a ser adjetivados à raça negra e toda a sua humanidade é reduzida à cor de suas peles. E também é nesse momento que são criados os lugares sociais, o lugar do branco e o lugar do negro. O lugar do negro é criado pela visão colonizadora do homem branco, que os vê como irracionais e intuitivos.
Eu já ouvi isso em algum lugar, mano. Então, resumindo, o racismo foi criado para que a sociedade pré-capitalista pudesse se organizar, e sem isso ela nunca existiria. Corta agora para a Revolução Burguesa na França no final do século XVIII. Revolução essa que começa na Europa e se alastra pro resto do mundo, e hoje a gente vive o reflexo dessa porra. Temos aqui um marco na história ocidental, é a ruptura violenta do sistema monárquico para o sistema democrático liberal. E o problema dessa revolução foi que ela não foi tão radical quanto deveria ter sido. Ao invés dos franceses cortarem a cabeça dos reis para criar uma sociedade sem classe e sem raça, eles decidiram só atualizar o sistema, entendeu? Eles pariram o capitalismo e as formas sociais como conhecemos hoje. Então, quando essa onda revolucionária burguesa alcançou o Brasil, nós já tínhamos o racismo naturalizado e, pior ainda, necessário para a organização da nova sociedade, em que o lugar do negro é o lugar do excluído, é o lugar da mão de obra barata. Então, o racismo não é uma questão de opinião, não é questão de você ser racista ou não. Ele existe e tá aí. É uma forma social e tem um peso nas pessoas que sofrem com isso. E há séculos temos os movimentos pretos resistindo fortemente a essa porra. Mas hoje eu vou me focar em dois movimentos que vão ser interessantes pra gente falar sobre identitarismo. Oi. Eu só quero deixar claro aqui, mesmo que isso não vá fazer muita diferença, mas que a minha crítica não é aos problemas sociais que os movimentos identitários apontam. Muito pelo contrário, eu acho que eles precisam realmente ser debatidos. Mas vamos lá, os liberais têm uma utopia. Eles acreditam na democracia racial. E na prática, isso se dá por políticas de ação afirmativa, ou seja, os movimentos identitários e empoderamento sob o signo do capital. Então eles acreditam que se você colocar um cara preto na presidência dos Estados Unidos, você já vai estar enfrentando o racismo. Mesmo que esse cara tenha bombardeado muito mais o Oriente Médio do que o próprio branquelo do Bush, tá ligado? Mesmo que o movimento Black Lives Matter tenha nascido no meio do governo desse cara. Mas não, a representatividade burguesa é o melhor caminho para enfrentar o racismo. Porque o que passa a valer é a identidade, é a preservação desse lugar construído pelo capital e não mais a sua ruptura. Os liberais parecem não entender que o capitalismo sempre vai criar novas formas de apartheid sociais. Sempre terão excluídos, e esses excluídos vão ser ou presos ou mortos pela polícia para manter o equilíbrio da sociedade. E tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quem é que paga o pato é o povo preto. Então a gente tem dois problemas. O primeiro é acreditar que trocando a cor ou gênero ou sexo dos jogadores desse sistema, você vai conseguir mudar as regras do jogo. Você não vai. A estrutura vai se manter a mesma. O segundo problema dessas políticas identitárias é que ao abandonar totalmente a luta de classes, ela vira um movimento extremista, autoritário e reacionário. Vira um movimento de direita mesmo. A esquerda liberal, principalmente branca, acredita que qualquer coisa que venha da minoria, mulheres, LGBT, pretos, é automaticamente progressista. E isso é uma mentira do caralho, mano. E pra explicar isso, eu vou dar dois exemplos de lutas pretas que ocorreram nos Estados Unidos. Uma delas tinha como principal objetivo derrubar o capitalismo, é a luta de classes. E a outra tinha como identitarismo radical o seu guia. Simple because the nature of a panther. A panther doesn't strike anyone, but when he's assailed upon, that he'll back up first. But if the aggressor continues, then he'll strike out. Nos Estados Unidos da América, em 1966, um grupo de pretos fundou o Partido dos Panteras Negras. Esse era um movimento de autodefesa contra a Ku Klux Klan e a polícia americana. Eles entravam no carro e ficavam rodando as ruas dos bairros pretos, cara. E quando eles viam alguma abordagem da polícia, eles saíam dos carros, cada um segurando um canhão na mão e ficavam observando para ver se a polícia ia ser violenta. Então, por exemplo, se eles vissem uma cena dessas, eu acho que eu não preciso nem dizer o que aconteceria, né, mano? A violência da polícia contra a comunidade preta sempre existiu na
boa e linda democracia liberal. A única diferença é que hoje as pessoas estão filmando isso. Então eu faço um apelo aqui. Se você tem esse celular na sua mão, essa tecnologia, eu vou te falar, ela não serve só para você ficar mandando nude. Ela serve também para quando você vê alguma injustiça, você pegar essa câmera e mirar no que está acontecendo. Filma 15, 20 minutos daquilo, porque isso hoje é uma arma política. Então o partido cresceu, eles ganharam um caráter nacional e internacional. Eles não faziam apenas a proteção dos bairros pretos, como também faziam serviços sociais. Eles davam café da manhã para as crianças, eles criaram clínicas gratuitas para a comunidade, porque lá nesse país desenvolvido que é os Estados Unidos, não tem SUS. É tipo aqui. Quem tem dinheiro tem saúde, velho. E diferente dos liberais, os Panteras Negras acreditavam que todo mundo devia ter acesso à saúde. E esse partido, além de ter ações comunitárias efetivas, também era um partido revolucionário. Eles eram socialistas. Ao se identificarem como pretos, eles também se identificavam como trabalhadores e sabiam que precisavam unir a classe trabalhadora para superar o capitalismo e criar uma nova sociedade sem classes e sem raças. O partido acabou se desfazendo e em 1997 um cara chamado Khalid Muhammad fundou um partido chamado Os Novos Panteras Negras, que se apropriou dos símbolos do partido original. Não era um movimento revolucionário socialista, o seu partido era um movimento identitário radical que tinha como único objetivo se vingar dos brancos e dos judeus. Então, o que ele falava? Ele falava, a gente precisa resgatar a nossa pátria perdida que ficou na África. A gente precisa se unir, os negros, para enfrentar os judeus e os brancos. Então, você não vai comer uma branquela, você não vai dar para um judeuzinho, porque a gente não pode dividir a nossa raça. A gente tem que buscar a supremacia preta. Então, o que acontece? Os Novos Panteras Negras são um movimento identitário radical que abandonou completamente a luta de classes marxistas. Eles não querem mais destruir o capitalismo. Tudo que eles querem agora é pegar o chicote e dar nas costas dos brancos. E o que é curioso é que se você pegar o discurso do Khalid, você vai entender de onde vem esse ódio, de onde vem essa raiva e vontade de vingança, caralho. É lógico, os brancos escravizaram os negros, mano. Eu entendo porque ele tá assim, mas eu não concordo. É preciso entender que por trás da identidade do opressor existe uma estrutura social e principalmente econômica que fazem as coisas funcionar. E o que acontece é que se você focar inteiramente na sua identidade e esquecer a luta de classes, você vai começar a pensar que nem os Novos Panteras Negras. E os caras eram antissemitas. Ou seja, o problema do Hitler não foi que ele tentou exterminar os judeus e tudo que era diferente da ideia do alemão. Não, o problema do Hitler era que ele era branco. Esse é o problema dele, tá ligado? O próprio nazismo é um movimento identitário radical. Hitler começou a ver o povo alemão sofrer enquanto muitos judeus eram banqueiros, eram burgueses. E ele começou a pregar que se o povo branco se unisse, formasse uma soberania branca e preservasse essa cultura, as coisas iriam melhorar. Puxa, mas eu achei que o identitarismo era só de esquerda, meu, caralho. Mas Gaspar, me fala uma coisa, o Partido dos Panteras Negras original não era um movimento preto? Eles também não eram identitários? Tá aí a questão, os Panteras Negras não eram um movimento identitário, eles eram guiados pela luta de classes. Isso não significa que eles esqueciam ou ignoravam a identidade preta deles, entende? Existe uma diferença entre identitarismo e identidade, velho. Os Panteras Negras negavam esse lugar do negro construído pela sociedade. Eles acharam um não lugar e desenvolveram a sua identidade preta dentro disso, como eles bem queriam. E a partir desse processo de identidade e luta de classes, eles começaram a fazer uma fissura na sociedade capitalista e racista, buscando um mundo melhor. Eles não queriam pegar o homem branco e colocar no lugar do homem negro, e o homem negro no lugar do homem branco. Eles queriam destruir esses lugares e quem se opusesse a isso. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque o antissemitismo não é
bem-vindo na esquerda, cara. Não importa os seus motivos. O segregacionismo é coisa da direita e ponto final. E foi por isso que a fundação que cuida da memória dos Panteras Negras publicou um comunicado no começo desse mês para falar sobre os novos Panteras Negras que estavam saindo nas ruas. Eles queriam deixar claro que esse movimento não tem nada a ver com os Panteras Negras original. Eu vou deixar o link desse comunicado aqui na descrição e eu espero que vocês leiam. Para a gente construir uma sociedade melhor e rumo ao socialismo, a gente precisa de todo mundo, velho. Dos negros, das feministas, dos LGBTs. Senão isso nunca vai funcionar. Se a gente começar a achar a segregação o caminho, fudeu, mano. A gente vai começar a aceitar as feministas radicais que excluem as mulheres trans porque elas têm um pau. E quem tem pau é um estuprador. Então, o seu pai, o seu irmão e o seu filho são estupradores porque eles têm um pau. A gente pode acabar esquecendo que a mulher branca e de classe média vive pelo menos 20 anos a mais do que um homem preto da periferia. E aí como é que faz? A gente não pode abandonar a luta de classes em hipótese alguma. Enfim, mano, eu acho que esse vídeo vai dar merda, porque a galera não vai entender o que eu tô querendo dizer direito, mas é isso aí, caralho. Se você é um liberal de esquerda e acha um absurdo eu, um homem branco, hétero, cis, criticando esses movimentos e falando sobre racismo, então, mano, eu vou deixar aqui na descrição todos os links de mulheres e homens pretos que estão discutindo o racismo e o capitalismo. Por favor, leia. Não precisa acreditar em mim ou confiar em mim, demorou? Mas escuta essa galera e pega a mensagem. É isso que eu me preocupo, mano. É a mensagem. Enfim, é isso aí. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Black people and white poor people and red poor people and Puerto Rican poor people and Latin American Puerto Rican people of poor people of all descent, they had them caught up in movements based on racism when the Black Panther Party stood up and said that we don't care what anybody says. We don't think you fight fire with fire best, we think you fight fire with water best. We're going to fight racism, not with racism, but we're going to fight it with solidarity. We said we're not going to fight capitalism with black capitalism, but we're going to fight it with socialism. We stood up and said we're not going to fight reactionary pigs and reactionary state's attorneys like this and reactionary state's attorneys like Hanrahan with any other reactions on our part. We're going to fight their reactions where all of us people are getting together and have an international proletarian revolution. Right on. And that's saying all power to the people. Right on. That's saying that no matter what color you are, there's only two classes. And that's saying there's a class over here and there's a class over there. And the reason that this class over here has never did anything to get this class off its back because this is lower, this is upper. This is the oppressed, this is the oppressor. This is the exploited, this is the exploited. And these people in this class have divided themselves. They say, I'm black and I hate white people. I'm white and I hate black people. I'm Latin American and I hate hillbillies. I'm hillbilly and I hate Indians. So we fight amongst each other. And you've heard the testimony of pigs here. You got pigs of all colors, you know that. You got pigs that are white, you got pigs that are black. You even got pigs that are black and white. Propagating the same type of madness that this buffoon Hanrahan would be propagating if he were here himself. And why? Because they want to keep you to believing that I'm your enemy and that everybody else that's black and that wears a lot of hair on his head and hair on his face, they want to keep you thinking that he's your enemy. Why? Because if ever you would disregard him and overlook him just for a minute and throw away that question of racism and started to dealing with a little logic, then there would be no one else you could attack other than Hanrahan. Message that I think that Fred would have wanted everybody to hear, and that is, I am a revolutionary. I am